Bom, pessoal, nas aulas passadas a gente entendeu como que a gente vai criar nossos SLIs, nossos SLOs, né? Baseado na experiência do usuário, entendemos como é que está funcionando a application, né? A aplicação do Lars API, o que que ela faz, né? Qual que é o objetivo dela. Então, a partir disso, a gente criou nossos indicativos de nível de serviço, nossos objetivos de nível de serviço. E agora, nessa aula eu vou mostrar para vocês como que a gente vai criar a infraestrutura necessária ali para a gente estar trabalhando no nosso ambiente local, usando ferramentas ali de infra as code, bem utilizado por todas as pessoas aí de DevOps aí, SREs, tá bom? Então vamos lá. Bom, a gente tem aqui na nossa, deixa eu tirar minha carinha, vou botar bem para cá. A gente tem o nosso repositório aqui, deixa eu fechar essas abas aqui primeiro. Nosso repositório aqui de Full Observability, tá? Ele vai estar disponível, como eu falei, no nosso repositório ali, no nossa organização no GitHub do Observability in Deep, tá? Chamado Full Observability. Aqui a gente vai instalar todas as ferramentas necessárias, tudo via Terraform. Terraform, para quem não sabe, é uma ferramenta de infraestrutura como código. Ela serve para a gente criar qualquer tipo de recurso em qualquer cloud, no Kubernetes, enfim. É uma ferramenta muito poderosa para criar esse tipo de coisa, para fazer esse tipo de coisa. Daí, para mostrar para vocês um caso real, um ambiente real, geralmente, como a gente faz isso em um ambiente produtivo, a gente usa o Terraform. Ah, Mário, mas e o Helm e tal? Então, Terraform também tem um plugin do Helm, né? Ele tem um provider do Helm que a gente consegue fazer essa integração com o Terraform e o Helm, tá? Que é o provider. Ah, Mário, mas eu vou precisar do Terraform na minha máquina? Sim, você vai precisar do Terraform na sua máquina. Para baixar o Terraform, basta vocês irem no site do terraform.io. Vou estar mostrando aqui para vocês, espera aí. A gente vai estar aqui no site do terraform.io. A gente vai vir ó, em documentações. E aí, como que a gente instala o Terraform? Que a gente pode ver no macOS também, ó. Se você estiver usando Mac, se você estiver usando Windows, se você estiver usando Linux, tá? Bem tranquilo de fazer a instalação, né? Tá bem tranquilo aqui, a documentação é bem tranquilo. Bom, o intuito desse curso não é entender como funciona o Terraform, mas se você já tem um conhecimento do Terraform, que eu vou te mostrar algumas coisinhas aqui do código em si, como que a gente vai estar instalando toda essa stack aí, tá? Voltamos aqui para nosso repositório do Full Observability. A gente vai ter aqui o README que vai estar explicando como que vocês vão estar conseguindo fazer isso da máquina de vocês, tá? Então, primeiramente, a gente tem aqui a pasta de cluster, que é onde a gente vai instalar o cluster. Esse aqui não vai ser via Terraform, como é um cluster local, não vai ser via Terraform. Então, a gente vai instalar via script mesmo. Então, a gente tem um script aqui que vai ver se a gente vai ter as ferramentas necessárias, por exemplo, o kind, kubectl, o Helm também, tá? Eu vou adicionar aqui também do Terraform, né, para vocês terem também o Terraform instalado antes de executar esse comando. Então aqui a gente vai criar o cluster kind, que a gente vai ter um kind.yaml aqui, que aí, isso aí, se você viu dos módulos passados, você sabe por que que a gente está usando o kind, né? Ele vai criar um cluster aí para você no seu local usando o Docker, né? Que é Kubernetes em Docker. Então, beleza, a gente vai criar um cluster kind usando esse YAML que a gente vai passar aqui como um argumento ali do comando kind. E a gente dá um kubectl cluster info no contexto do kind, né? Para a gente mudar o nosso contexto, tá? Bom, aqui a gente vai fazer uma instalação do Nginx, né? Como a gente já faz nos outros modos também. Padrãozinho, se está usando o kind, quer que você tem a comunicação com o cluster do localhost da sua máquina, você vai precisar fazer essa instalação do Nginx Controller para o Kind, no caso.
tá? Então, a gente primeiro vai rodar essa instalação aqui do cluster e depois a gente vou passar aqui para vocês olharem o repositório de Terraform, né? A pasta de Terraform, na verdade, né? Então, a gente vai ter o arquivo main, que é onde a gente vai executar mesmo a nossa infraestrutura, né? O Terraform ele vai ler isso daqui como se fosse um arquivo só, então ele vai juntar main, providers e variables tudo num arquivo só, vai renderizar isso para o código Go que está rodando ali por detrás dos panos. Então, basicamente, a gente vai usar o provider aqui do Helm. Então, a gente vai ter o provider do Helm configurado, tá? Que vai usar a config path ali do kubectl, né? Da config que você está usando para fazer a comunicação com o cluster. Então a gente vai ter que passar essa variável aqui no arquivo de variables aqui, né? Então a gente passa o kubeconfig como a configuração default, onde está esse kubeconfig na sua máquina. Geralmente vai estar aqui, né? Se não tiver aqui, você vai ter que mudar esse pathzinho aqui, tá? Ah, meu kubeconfig está em outro lugar, ou eu estou trabalhando com kubeconfig na root. Daí você vai ter que mudar aqui, porque esse path é na home barra ponto kube.config, que é o path default, né? Na hora que você vai instalar o kubectl e vai fazer uma autenticação, né? Com um comando. Então a gente vai ter o provider do Kubernetes também, a gente não vai usar ele. Coloquei aqui para depois mostrar para vocês que a gente consegue, por exemplo, aqui no nosso a gente pode pegar um resource do Kubernetes, né? Então a gente pode ter, por exemplo, uma cluster role, Kubernetes cluster role, e aqui a gente pode passar um metadado para ele, ó, o nosso Copilot já fez aqui para gente, mas basicamente o que que é esse metadata, tá? Eu vou até tirar aqui para vocês verem. Primeiro a gente vai ter o bloco metadata e dentro desse bloco a gente tem as rules, né? Pode ser, deixa eu fechar essa aqui, esse braço. Então, a gente tem a mesma coisa que a gente teria num arquivo de cluster role do Kubernetes, a gente vai ter também nesse caso, só que via HCL, né? Não é YAML, no caso, né? Então, basicamente, isso que esse provider faz, o provider do Helm, como vocês estão vendo, ele vai ter esses seguintes campos aqui, o nome da release, qual repositório, né, que a gente vai tá querendo baixar. No caso, o repositório que a gente vai usar vai ser os repositórios de cada componente que a gente quer instalar. O shard, então, qual shard que a gente vai instalar no desse repositório específico. Então, o Prometheus Community tem vários shards, né? Se você vir aqui e dar um Helm Search, por exemplo, do repo do OpenTelemetry, a gente tem vários shards, né? O shard do OpenTelemetry Collector, eBPF, Kubestack, Operator. Então, a gente tem vários shards, né? Para aquele repositório em específico. Então, a gente tem um repositório do Prometheus Operator, por exemplo, e tem o shard específico que a gente quer, que é a stack toda do Prometheus Operator. E a versão, né? A gente está chumbando aqui uma versão para a gente não estar usando a latest, por exemplo. É sempre bom a gente definir uma versão. E aqui a gente pode escolher um namespace. No caso, eu estou botando default mesmo. Se a gente não especificar, né, se a gente não especificar esse campo, ele já vai usar o default, tá? Então, é importante às vezes colocar num namespace específico, né? Dependendo do seu workload, talvez você precise de cota e tal e etc. Aqui a gente vai ter esse aqui tem várias formas de fazer, tá? A gente pode usar o campo set, como eu uso aqui se eu não me engano, eu estou usando no Hotel Operator. Não, não estou usando, mas a gente pode usar o campo set, tá? Set é uma lista, é um bloco que a gente pode botar de chave valor, tá? Então a gente pode colocar aqui um valor, por exemplo, esse valor aqui que ele está nos dando aqui, o valor do próprio Helm, do values do próprio Helm desse Prometheus Operator, que é o Prometheus.spec Service Selector New User Helm Values, né? A gente bota como falso.
No caso, esse set aqui, geralmente a gente já vai fazendo velhos, a gente não precisa usar esse set, porque a gente já está passando velhos que vai estar todas as nossas configurações personalizadas por default. Mas se, por exemplo, você não quer passar um velhos para um velhos específico seu, você só quer setar alguma configuração ou outra e usar o restante de default, você consegue setar aqui a configuração que você quer específica e usar o restante default. Você não precisa passar um arquivo, né? Esse aqui eu estou passando um arquivo porque daí eu uso a função file aqui do Terraform para pegar um arquivo aqui do nosso path model, né? Que vai ser esse values aqui, né? E aqui eu vou ter o values de cada stackzinho aqui da observabilidade, né? Por exemplo, o Prometheus, vou pegar o Prometheus aqui e aí eu vou ter o values do Prometheus, que vai ter todas as especificações e tal. Esse aqui é o values default, né? Basicamente é o values default, mas tem algumas coisinhas, por exemplo, aquela que a gente pegou é, de, de Helm, é uma configuração importante, tá? Para a gente olhar. Então, essa configuração aqui vai funcionar para vocês não precisam mexer muito. Mas se vocês quiserem olhar tudo que é possível fazer, depois a gente pode até se aprofundar isso no módulo 8 que a gente vai estar se aprofundando mais em cada tecnologia, a gente pode se aprofundar mais aqui no velhos do Prometheus, tá? Então a gente tem aqui, a gente passa aqui o file do nosso Prometheus, aqui o velhos dele. Mesma coisa para o Hotel Operator, mesma coisa para o tempo, né, que é um charge do Grafana, né, o hotel já é o charge do hotel, o telemetry, e aqui a gente vai usar o mesmo charge, ó, tá vendo? Ó? Mesmo repository no caso, né? Só vai mudar o charge. Aqui a gente instala o lock e aqui a gente instala o tempo. Beleza, pessoal. Esse daqui é o que a gente vai usar, né, do Terraform, no caso. Então a gente tem uns providers aqui, vocês já viram, né? O Helm, a versão do provider Helm que a gente vai requerer para estar fazendo essa instalação. O do Kubernetes também, que é a variável que a gente vai passar do config, eu já falei com vocês. E aqui, né, além do Prometheus, a gente tem o Helm do tempo, do OpenTelemetry também e do lock. Ah, não, do lock a gente não está passando, né? Do lock a gente está usando default. Mas também, se você precisar das configurações do lock, basta dar o helm get values, né? Aí você pode passar as configurações default. A gente vai pegar as configurações default e fazer alguma modificação. A gente vai usar as configurações default mesmo, tá? Então, beleza, é isso. Para essa aula não ficar muito extensa, vamos passar para a próxima aula, que aí eu vou de fato estar instalando isso daqui usando o Terraform, tá?